que vocês lerem, né? Quem quiser ler, vai ler. Eu passei uma atividade para vocês lerem um texto e responderem as questões. Infelizmente, meus amores, a gente não vai fazer essa correção juntos, tá? Eu vou deixar a correção para vocês lá no Google Sala de Aula, vou deixar lá, tá bom? Mas a gente não vai fazer essa correção aqui. Por quê? Porque hoje eu quero entrar com um conteúdo novo, que é advérbio, tá certo? E se a gente for corrigir, não vai dar tempo. Aí vai ficar só para amanhã, para sexta, e a gente tem muito conteúdo no quinto ano, muito conteúdo de verdade. O livro de vocês é bem extenso, né? E por isso a gente vai fazer, vamos pular isso, mas eu vou deixar no Google Sala de Aula, certo? Não é que não seja importante interpretação de texto, é muito, muito, muito importante, tá certo? Mas nós temos muitos assuntos gramaticais, né? E vocês têm que aprender isso, tá bom? Para vocês chegarem lá no sexto ano, bem legais. Então vamos lá. Gostaria de ler a produção que escreveu na página 270, gente? Página 270. Dizia assim, ó. O conto que você leu no início da unidade fala de fé e honestidade. A educação e valores estão diretamente associados. Você já vivenciou uma situação em que uma pessoa foi desonesta em algum momento? Relate abaixo como foi a experiência e como você acha que a pessoa deveria ter agido. Vocês iriam relatar se já presenciaram algo desse tipo. Oi, Posso Kaique. falar? Pode Eu falar. botei. Não, eu nunca relatei, mas só que eu imagino como é. É como se tivesse duas pessoas, uma tá falando a verdade e a outra é a que tá falando mentiras. Aí, por engano, a que tá falando a verdade vai presa, mas só aí o que tá falando mentiras fica enganando. Ele pode enganar todo mundo, pode enganar os policiais, pode enganar todos, mas a Deus você não engana. Verdade, né? Ninguém engana, né, a Deus o Todo-Poderoso. Muito bem, Kaique. Mais alguém quer relatar? Né, o Que Kaique. página é? Oi, Vitor. Que Página página? 270, tá? Gente, não, ninguém vai ler? Né? Eu acredito que muita gente não viu, né? Uma situação como essa. Tia, eu nunca vi, então eu nem relatei. Ok. João Tia, Pedro, pode falar, meu amor. Gente, o João Pedro levantou a mão, ó. Tá certo? Ele vai falar primeiro, depois você, tá, Vitor? Vamos lá, João Pedro. Na verdade, sim. Meu pai foi vítima de algo que, infelizmente, se tornou comum nos dias de hoje. Ele foi vítima de um golpista de internet. Ele comprou um produto que jamais recebeu. Só depois de realizar a compra e efetuar o pagamento é que descobriu que tratava-se de uma empresa que vendia produtos e não os entregava. A página da empresa era muito bem produzida e realmente parecia ser da marca do produto. A pessoa ou as pessoas por trás dessa empresa poderiam, com seus conhecimentos, criarem um serviço honesto e não ficarem enganando e lesando pessoas de bem e honestas. O trabalho dignifica o homem. Muito bom, João Pedro. Realmente você tem razão. Isso acontece diariamente, né? Golpistas enganando pessoas honestas na internet. Eles fazem isso de uma forma tão inteligente que realmente conseguem atingir muitas pessoas, né? Isso é uma forma de desonestidade, né? De ganhar o dinheiro e não entregar o produto. É praticamente um roubo, né? Receber o dinheiro de alguém e não entregar pelo produto. Eu já vi algo parecido acontecer, só que no caso a pessoa comprou um celular e recebeu na caixa de um celular aquele macarrãozinho que a gente chama de miojo, veio dentro da caixa, né? Além de enganar, ainda brinca com os cidadãos. É muito triste. Vitor, você vai contar algum fato? gente, Pode falar.
Um dia no colégio das minhas primas, eu estava com elas na educação física. E uma garota disse: sai da frente, eu sou mais importante que vocês. Eu disse: eu não saio. Não. Ela ia bater nas minhas primas, mas eu impedi que ela batesse dando um soco nela. Eu caí no chão e não revidei. Uma briga, e aí ela fomos expulsos. Ela ficou de castigo 3 meses. Moral da história: nunca bate uma pessoa que não deve. No caso aí, a gente vê mais uma pessoa soberba, né? Do que propriamente desonesta. Assim, tia, Não deixa de ser feio do mesmo jeito. tia, Oi, oi. é que lá no colégio antigo que eu ia, ela queria ficar na frente de todo mundo por causa que a família dela era um pouco rica. Pois é, isso se chama soberba, né? É uma coisa muito feia também. Ei, tia, Oi, Eduardo, pode falar. eu vi no jornal, como as pessoas não enganam, né? Eu vi no jornal que um homem comprou um iPhone pela internet, no CB. Aí, quando ele abriu a caixinha, ele viu um pacote de cerâmica. Acontece direto, já aconteceu aqui, né? O fato que eu contei para vocês é um fato real. Então, a desonestidade, infelizmente, né, é, está por toda parte. Eu tô falando que dá nós. Pode continuar. Eu Pode continuar, Eduardo. É só isso mesmo que eu esqueci de desligar o microfone. Ah, tudo bem. Pois é, o Eduardo viu aí no jornal, né? Mas acontece, gente, isso de verdade o tempo inteiro na nossa cidade, né? Com parentes. Esse é só um tipo de desonestidade, né? Por exemplo, tem coisas que as pessoas acham que é pequena, mas também são exemplos de desonestidade. Por exemplo, se você, o que é que vocês acham? Se a gente vai em um supermercado, por exemplo, e a moça lá do caixa era para ela nos dar R$ 10 de troco, ela se engana e nos dá 50. Se a gente fica com esse dinheiro e não devolve, gente, isso é desonestidade ou não? Ela que deu, então eu posso ficar. Ou seria desonestidade? O que é que vocês acham? Hein? Vocês vão lá comprar, aí a mulher esquece que é só 10 e te dá R$ 50. Tu leva pra... Verdade. É desonestidade, né, gente? Aí algumas pessoas que dizem assim: ah, mas foi ela que me deu, não roubei. Mas se você sabe que aquilo ali está errado, é desonestidade. Então, existem vários, né? Várias formas das pessoas serem desonestas. E é muito interessante aí essa produção, né, que vocês têm que É, fazer tia, para tia. pensar nisso. Oi, Kaique. Uma vez, minha avó me contou que era assim, ó. Um homem, ele tinha acabado de sacar do banco, mas só que ele era meio doente, né? Aí ele foi no meio da praça, os bolsos dele rasgou com muito dinheiro, tia. Aí o pessoal saiu correndo para pegar o dinheiro e sabia que o dinheiro era do homem, em vez de devolver, pegaram o dinheiro e saíram correndo. É um ato de desonestidade, né? Infelizmente, nossa sociedade está cheia desses atos, né, gente? E a gente, cada um tem que fazer a diferença, né? Fazer a sua parte para que tudo dê certo, tá certo? Exatamente, Duda, é isso mesmo que as pessoas pensam, né? Foi ela que errou, então eu não vou devolver, mas isso é um sinal de desonestidade, tá, meus amores? O tema é muito interessante, mas agora nós vamos passar, tá bom? Lá para o nosso advérbio, tá certo? Aí deixa eu só falar uma coisa com vocês. Esse texto aqui, né, que tinha na página 271, entendemos tão pouco, vocês deveriam ter lido, né? Mas é um texto bem interessante também, que fala de dois irmãos que eram da cidade e foram para o campo. E lá no campo eles não entenderam o que o homem estava fazendo, né? Eles não entendiam o que o homem fazia, achavam que o homem estava ficando maluco,
né, que estava destruindo o campo, fazendo buracos. E aí, no final, eles descobriram que aquele processo todo era necessário, né, para a plantação e a colheita do trigo. E aí, no último parágrafo, vou só ler o último parágrafo para vocês, que diz assim: é assim que são as coisas com os trabalhos divinos. Nós, mortais, enxergamos apenas o início do plano de Deus. Não somos capazes de compreender todo o propósito e o objetivo final da sua criação. Portanto, precisamos ter fé em sua sabedoria. É um texto também muito lindo, com uma mensagem muito linda, tá, gente? Pois, meus amores, agora vocês vão passar lá para a página 277, tá bom? E depois da aula eu vou deixar a correção dessas páginas no Google Sala de Aula. 277, certo? Eu trouxe para vocês também uma explicaçãozinha que eu vou já apresentar na tela. Na verdade, não é uma explicação, uma questãozinha que a gente vai fazer agora oralmente. Mas vamos lá. Nós vamos falar agora, gente, dessa classe de palavra, tá certo? Chamada de advérbio. Nós já estudamos, né, esse ano, sobre substantivo, sobre artigo, sobre adjetivo, sobre verbo, sobre pronome, né? E agora nós vamos falar dessa classe, que também é muito importante, assim como todas as outras, sobre o advérbio, tá certo? O que será que é o advérbio? Será que é parecido com o verbo, né? O nome é parecido. E aí, o que é o advérbio? Que classe de palavra é essa, né? Vamos descobrir isto agora, tá bom? A Laila vai começar a leitura na página 277. Laila, pode começar, meu amor. Advérbio. Leia esse trecho de um poema de Luís de Camões. Alma minha gentil, que te pardiste tão cedo, desta vida descontente. Repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra sempre triste. Luís de Camões. Pronto, tia. Ou eu termino? Muito bem. Agora a Duda, tá certo? E depois a Ana. Vamos lá, Duda. As palavras em destaque. As palavras em destaque no poema indicam circunstâncias de tempo, lugar, intensidade. A estas palavras damos o nome de advérbio. Advérbio é a palavra que modifica o verbo, o objetivo, outro adjetivo ou uma oração inteira, acrescentando uma circunstância de modo, tempo, lugar, etc. Muito bem. Lê só esses exemplos, Duda, para que eu possa explicar. Aí a Letícia e o Caio leem na próxima página. Certo. Observe as frases abaixo. Jonas saiu à tarde. Ana Maria voltará em breve. Duas ou mais palavras que funcionam como advérbio formam uma locução adverbial. As palavras destacadas formam uma locução adverbial. Muito bem. Obrigada, meninas. Então, vamos lá, gente. O advérbio, tá certo? É uma palavrinha que ele pode modificar. O advérbio, né? O próprio advérbio, né? Um adjetivo, tá certo? Ou um verbo. Como assim, tia? Vou dar um exemplo para vocês. Eu posso dizer na minha frase o seguinte: estou feliz. Estou feliz. Mas eu também posso dizer, para intensificar a minha frase, que eu estou muito feliz. Esse muito seria um advérbio, porque ele está intensificando a frase. Então, os advérbios, eles servem para intensificar, tá certo? Verbos, adjetivos ou outros advérbios, ou eles servem para modificar. A gente vai conseguir perceber isso na próxima página, que tem um quadro, tá certo? Com alguns exemplos, para vocês observarem. Porque a gente vai ver aí que o advérbio, ele pode ser classificado como de tempo, de modo, de lugar, tá certo? De dúvida, de intensidade.
Vamos aí ver. Letícia, você vai ler o de tempo, o de lugar e de modo. E o Caio vai ler os outros, tá certo? Vamos lá, gente. Principalmente tipos de advérbio e locação adverbais de tempo. Hoje, ontem, amanhã, à tarde, à noite, já no dia seguinte, jamais, nunca, sempre, antes, em breve, de vez em quando, de tempo em tempo, às vezes, imediatamente, etc. De lugar, aqui, ali, perto, longe, adiante, distante, à direita, à esquerda, em cima, em algum lugar e etc. De modo, bem, mal, assim, melhor. À toa, às pressas, a pé, devagar, calmamente, felizmente e etc. Muito bem. Caio? De dúvida. Talvez, acaso, deserto, porventura, provavelmente e etc. De intensidade. De certo, tá? Muito. Hã? Aí em cima é de certo. Agora de intensidade. Intensidade. Muito, pouco, bastante, mais, menos, tão, tanto e etc. De afirmação. Sim, deveras, certamente, realmente, sem dúvida e etc. De navegação. Não, tampouco, absolutamente e etc. Muito bem, gente. Obrigada. Então, a gente viu aí que existem esses tipos de advérbio, né? De lugar, aqui, ali, à direita, à esquerda, de tempo, hoje, amanhã. Aí a gente tem que parar para pensar aí, por exemplo, nesse de lugar, advérbio de lugar. Então, quer dizer que é Fortaleza, Brasil, Aracoiaba? Não, tá, gente? Esse nome de lugar são essas palavrinhas. Aqui, ali. Por exemplo, se eu digo assim, sentei à esquerda do meu colega. Esse à esquerda é um advérbio de lugar. Aí tem aí o de modo, que é o modo como as coisas acontecem. Por exemplo, a menina anda devagar. Qual seria o advérbio aí? Vocês conseguem identificar? A menina anda devagar. Por quê? É o modo como a menina anda. Aí esse de dúvida, né? Bem simples, quando não tenho uma certeza, né? Talvez eu vá à sua casa, né? É um advérbio de dúvida. Vou já mostrar algumas frasezinhas para vocês. De intensidade, quando eu uso a palavra para intensificar, gosto muito de você. Gosto bastante de você, né? Aí tem o de afirmação, que é quando você afirma alguma coisa. Por exemplo, quer sorvete? E a pessoa diz sim, quero. Esse sim é um advérbio de afirmação. Ou quando a pessoa diz não, não quero. Esse não é um advérbio, só que de negação. Com os exemplos aí dos advérbios, fica bem mais fácil de vocês entenderem. Aí, no tema principal, tem assim: principais advérbios e locuções adverbiais. Eu vou só explicar essa diferença, tá? Para eu passar os exemplos para vocês. Quando é que é um advérbio? Os dois têm a mesma função, tá? Tanto o advérbio quanto a locução adverbial. Só que o advérbio é formado por apenas uma palavra. Por exemplo, aqui é um advérbio de lugar. Agora, se eu digo sentei-me à direita de Maria. À direita são duas palavras, então é uma locução adverbial. A locução adverbial tem a mesma função do advérbio, mas é quando são duas palavras ou mais. Eu chamo de locução adverbial. Deixa eu só apresentar para vocês aqui os exemplos. Aí vocês vão. Só um minuto. Deixa eu só abrir aqui o arquivo, tá, gente? Vocês vão me responder agora. Vocês vão tentar me dizer. Aí eu vou pedir uma coisa: que vocês tentem me dizer que advérbio é na frase e qual tipo, sem olhar pelo livro, tá? Se vocês não conseguirem,
aí vocês podem olhar, mas de início, eu queria que vocês não olhassem para o livro de vocês. Tá aí, nós temos aqui, gente, nessa página, alguns exemplos que eu trouxe para vocês, tá? A primeira frase é bem simples. Moro aqui há anos. Moro aqui há anos. Vocês conseguem identificar aí nessa frase qual é o advérbio, gente? Quem consegue identificar? Moro aqui, Aqui, Moro. tia. Lugar. aqui. E seria um advérbio de quê? De Moro. lugar. Na verdade, Lugar. deixa eu olhar para vocês. O moro, certo? É um verbo, tá? É o verbo morar. O advérbio é aqui, que é um advérbio de tempo. Ó, vamos pensar. Moro aqui. Onde a De gente lugar. é um lugar, né? Advérbio de lugar, certo? Entenderam? Não tem problema, tá, gente? Se confundir. É só para vocês observarem. Deem as respostas que vocês acham, né, que é. Agora, próximo. Certamente te verei amanhã. E aí? Qual é o advérbio? Conseguem? Identificar? Certamente. Amanhã, tia. Amanhã. Certamente. Nós temos aí, na verdade, dois advérbios, né? Certamente e amanhã. Quem falou certamente? Correto. E quem falou amanhã? Correto também. O certamente é um advérbio de quê? Quem consegue identificar? Amanhã é de tempo. Muito bem, Letícia. É de afirmação, que eu estou afirmando, certamente. Isso. E o certamente é uma afirmação. Porque percebam que a gente poderia dizer assim: irei para a sua casa amanhã. Mas ela diz certamente, né? Está afirmando que irá. E o amanhã é um advérbio de tempo. Muito bem. Próxima frase. Vamos aqui. Depois irei até sua casa. E aí? Vocês conseguem identificar? Depois. Não irei. Irei. E aí? Irei é um verbo. Depois. Então é depois. Isso. E é um advérbio de quê, gente? Tempo. De tempo. Depois. Muito bem. Próximo. A menina anda depressa. E aí, gente? Ela anda. Depressa? Depressa. É um advérbio de quê? A menina anda depressa. Depressa é um De modo. De modo, muito bom. Por quê? Porque a forma é o modo como a menina anda, depressa, certo? Agora as outras frases eu vou dizer para vocês. Bem simples. Não irei até você. E aí? Não irei até você. O que, meu amor, que você não entendeu? É O um que tia de negação que eu estou negando. Coloque aí a sua dúvida específica, tá? Que eu vou tentar explicar. O não é de negação. Muito bom. Depois eu tenho aí o talvez eu viaje amanhã. E aí? Talvez eu viaje amanhã. E aí, gente? Qual é o advérbio aí? Talvez. É um advérbio de quê? Talvez, correto. E é um advérbio de quê? De dúvida, né? Porque não está dando uma certeza. E depois, por último, eu tenho gosto muito de você. E aí, gosto muito de você. Qual é o advérbio nessa frase? Caio, amanhã, meu amor, eu vou fazer essa correção com vocês, tá certo? Como é um assunto um pouquinho delicado, né? Que algumas pessoas não podem não entender. Amanhã, quando eu for fazer a correção, eu vou explicando novamente, tá? Muito é um advérbio de intensidade. Porque quando eu digo assim, eu posso dizer assim,
gosto de você, certo? A frase está correta. Mas quando eu digo que eu gosto muito de você, eu estou intensificando o verbo gostar, né? Eu não gosto, eu gosto muito. Por isso que a gente chama de advérbio de intensidade. Vou deixar lá a correção, tá? Da atividade de ontem e vou passar a atividade de hoje. Amanhã a gente volta fazendo a correção aí dos advérbios, certo? E tirando as dúvidas que ficaram, tá? Desejo a vocês um bom dia. Agora vocês vão para o intervalo, 8h50 vocês voltam para a próxima aula. Tchau, meus amores, um beijo. Cuidem-se, fiquem com o Papai do Céu e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tia. Tchau, beijos. Até amanhã, gente. Tia. Tchau, 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 meus amores. Até amanhã.